Olá, multiplicadores! Nesse próximo programa nós vamos falar sobre... Nesse próximo programa de agora, né? Nós vamos falar sobre essência, sobre ser você mesmo e sobre a força que isso te traz, sobre a conexão genuína. E eu tô com uma pessoa maravilhosa aqui comigo e que ela tem uma história que vai conectar com você também, terapeuta. E ela vai trazer o que tem resolvido para ela e o que pode muito ajudar você a se resolver também. E claro, você vai conhecer ela como eu conheço essa pessoa maravilhosa que tá sempre colocando as outras para cima também e que tem superado muitas coisas que com certeza vai fazer você superar também. Você vai se conectar e multiplicar com isso. Porque é difícil quando a gente não tá trabalhando na nossa essência, porque é difícil de sustentar uma máscara. E aí, a energia que se usa para sustentar uma máscara, poxa, podia estar sendo usada para outra coisa, né? Muito mais produtiva. Então, essa mulher maravilhosa, Naya, eu quero que tu se apresente para os multiplicadores. Estou muito feliz que tu tá aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou Naya Corrêa, tenho 53 anos, tenho 3 filhos, sou casada. E eu vim em busca de eu me conhecer. Quando eu busquei as terapias, eu vim para esse propósito. Saber quem eu realmente era. Essa questão de se autoconhecer tem idade? Não tem idade. O que acontece? Pode ser aos 30, aos 40, aos 50. Eu comecei a buscar esta questão de me conhecer quando a gente perde um pouquinho o lastro com os filhos. Que os filhos começam a crescer e a gente começa a procurar mais a essência da gente, buscar, porque a gente vive em função do filho, aquela coisa do dia a dia, da correria, leva na escola, busca, e aí chega um determinado momento que os filhos são independentes, eles vão para a vida, e aí a gente começa a se olhar quem nós somos, o que eu fiz até agora para mim, o que eu mostrei para o mundo, quem eu sou. Uau! E tu trouxe uma realidade que os filhos são projetos, né? Que são projetos. Demanda atenção. Muita atenção, né? E nesse processo, mas eles vão crescer. E a gente não tá preparada para isso. Nós, tanto os homens contra mulheres, não vou falar só aqui de mulheres, vou falar tanto homens como mulheres, casais. Porque o que acontece? A mulher tá sempre naquela demanda, casa, cozinha, marido, filhos. Então ela sente mais cedo. Uhum. O homem demora um pouquinho mais para sentir essa falta, esse se reencontrar porque os filhos cresceram e foram pro mundo. Porque até então o filho pedia opinião, ele dizia onde estava, e depois ele vai aos pouquinhos, vai tendo esse distanciamento que é normal. Não é que o filho deixou de amar ou que o filho está abandonando o pai, não. Ele está vivendo a vida dele, ele está buscando o lugar dele. E aí nós pais acabamos por nos sentirmos abandonados, mas não é isso. É só um sentimento, é uma falta, é um vazio que vai dando. E aí a gente até então estava vivendo pros filhos, pra família. E aí quando isso acontece a gente se pergunta, né, quem nós somos? O que a gente fez até agora para nós? Uau! Naya, a tua história com terapias começou a partir de uma dor pessoal, como tu trouxe para nós, né? Sim. Como foi esse processo de transformação interior? Em que momento tu percebeste que isso também era uma missão para ajudar as pessoas? Assim, Miriane, quando eu comecei a me permitir e sentir que eu estava curando aquilo que doía em mim e que nós todos temos que fazer a diferença. A gente cobra tanto que o mundo seja melhor. Mas qual é a parte que eu estou fazendo no mundo? Qual é a minha responsabilidade quanto ao servir o outro? E quando eu comecei nessa busca e comecei a sentir em mim os reflexos e na minha família, no meu marido, na minha casa e nas pessoas que estavam ao meu lado, que estava fazendo efeito além de mim, eu vi que aquilo não podia ficar só em mim e que eu tinha que buscar algo mais, fazer a diferença. E eu comecei a buscar esse propósito, eu comecei a estudar, eu comecei a me conectar com algumas terapias e isso começou a fazer a diferença. Porque eu via que tudo aquilo que eu tinha plantado em mim, que tinha curado em mim, outras pessoas também sentiam.
de maneiras diferentes, porque cada um de nós sente o luto, a perda de uma maneira. Não o luto só de falecimento de alguém, mas o luto do diário, de quando tu perde uma oportunidade, ou quando tu vira um ciclo e perde uma amizade. Então, tudo isso faz com que doa em ti, e aí vão ficando lacunas. E quando eu percebi que com as terapias que eu estava buscando para me curar, eu podia ajudar o outro, eu disse, por que não? E eu comecei essa busca de me aperfeiçoar para mim poder atender o outro. E hoje eu atendo e amo o que eu faço, atendo homens e mulheres. Às vezes nem precisa a terapia em si, aplicar o reiki ou aplicar o método que eu trabalho, ou a barra. Quais são os métodos que tu trabalha? Eu trabalho com barras, eu trabalho com a PNL, eu trabalho com o método Forfeel da doutora Melina Dani, eu trabalho com reiki, com cristais, com ervas, eu trabalho com tudo um pouquinho. Pode abrir um parênteses aqui e explicar um pouquinho de cada um? O que é o reiki? Qual que é a função do reiki, por exemplo? O reiki a gente trabalha com a energia das mãos. A gente faz a imposição da mão e a gente trabalha a organização dos chakras, a reestruturação dos chakras. A gente trabalha a energia. Então, com o toque sutil, eu não preciso nem tocar na pessoa. Simplesmente a energia da mão faz com que eu tenha essa conexão com a pessoa e faça um alinhamento dos chakras. Então, eu faço uma troca de energia. Sempre lembrando que toda e qualquer terapia é que nem um tratamento médico. Ele só vai funcionar se tu fizer a tua parte. Se tu tiver aberto para receber, se tu tiver aberto e acreditar naquilo que tu tá recebendo. Porque tudo é energia. Então, se eu estiver com a minha energia não conectada e eu não estiver acreditando naquilo que eu estou recebendo, não terá efeito. Agora trazendo Forfeel. O Forfeel é uma técnica que é um método que a Melina criou, a doutora Melina, que traz com 7 bases. No método Forfeel, ela trabalha com as terapias sistêmicas, ela trabalha com a medicina francesa, a medicina germânica, a epidemiologia. Então, o que ela fez? Ela fez um compilado dos vários técnicas que existem para uma técnica mais eficaz. O que o método faz? Ele trabalha no fisiológico, ele trabalha as dores que o físico mostra. Porque toda dor, ela tem um fundo emocional. Tu só começa a sentir no teu corpo as dores no momento que ele já tá se extravasando. Porque geralmente a gente pensa assim, tô com dor de cabeça, porque eu não dormi direito. Mas se a gente for ver a fundo por que eu não dormi direito, é uma dor emocional que eu tenho, algum gatilho que me despertou e aquela dor tá dando um sinal. Uma dor no ombro. Então, o que acontece? Ele nos mostra que o corpo físico está com aquela emoção à flor da pele. Então, a gente sente no físico. É uma técnica? É uma técnica. De mão, alguma coisa assim? Tipo... Hoje a gente trabalha com o método funciona de 2 maneiras. Ou online, que a gente faz através da física quântica, daí a gente usa a física quântica, que é uma das bases do método, que a gente faz online e tem a mesma eficácia, ou pessoalmente, são toques sutis. A gente só vai trabalhando também, a gente trabalha também como se fossem os chakras, mas são centros energéticos referente ao corpo humano. E os cristais, quando tu falou? Os cristais, o que acontece? Os cristais é algo fabuloso, né? Porque ele tem uma energia da terra, ele tem uma energia da mãe terra que emana só de tu olhar a vibração dele. Então, o que acontece? Os cristais, eles também trabalham com os chakras, porque cada pedra, tem a sua cor conforme o chakra que a gente quer trabalhar. Então, a gente faz com que ele se energize e passe essa energia para o corpo, reestruturando o corpo. Então, é algo assim... E fora que o cristal, tu pode carregar ele contigo e ele tem uma energia surreal. Como se fosse um talismã para o teu dia a dia. Então, assim, porque é na natureza, é um mineral, né? Então, ele tem uma força extraordinária porque vem da terra. É como se Deus tivesse deixado para nós umas curas da própria natureza, né? Sim, eu trabalho muito com a essência das ervas também. Eu gosto muito da questão das ervas. Então, assim,
As ervas, fala um pouco mais sobre as ervas. Essa é a conexão com os nossos ancestrais. A tua avó sempre não dizia quando tu estava doente, ou até mesmo a tua mãe, toma um chazinho para tal coisa. Então, assim, essa é a nossa essência. As ervas. O remédio. Nós não usávamos remédio. Nossos ancestrais não usavam quase remédios. Por quê? Porque eles plantavam. Era a florzinha da laranjeira, era a folha da laranjeira, era a casca da laranjeira, tudo. Eram as plantinhas no fundo do pátio. Então, o que acontece? Eles trazem essência. A planta traz essa essência, que vem da terra também. Então, o que acontece? Ela faz uma troca. Ela é uma energia pura que vem para o nosso corpo. Deixar o nosso corpo puro. Então, quando tu queima uma erva, o ambiente fica maravilhoso. Por quê? Porque ele purifica. Assim como o chazinho purifica o nosso corpo. Sim. Então, não é à toa que hoje a gente vem cada vez mais buscando, retomando essa retomada das ervas, dos cristais, dos óleos essenciais. Quer dizer, por isso que esses óleos aromáticos... Sim, a gente tem assim essências maravilhosas que vêm das plantas. Porque estão se retomando esses... Quanto mais natural, a nossa qualidade de vida fica melhor. Então, hoje a gente vê pessoas usando os óleos essenciais, os chás, para tudo. Não que ele vá substituir o remédio, deixando bem claro que tem pessoas que têm a necessidade de tomar. Mas, às vezes, antes de tu buscar um tratamento mais forte, às vezes um chazinho faz. Porque é o teu emocional que está falando. Às vezes não é uma doença mais grave. Não é um sintoma de algo emocional. Uau. Hoje tu atuas em várias ferramentas terapêuticas, né? Mas, falamos de todas? Falamos das principais que tu trabalha, né? Também com o método For Few, que a gente falou que era. Como essas abordagens se completam na prática e qual a sua visão da importância do SUS a oferecer terapias complementares à população? O que acontece? Hoje a gente consegue ver que as pessoas sentem necessidade não só do remédio. E o SUS conseguiu ver que as pessoas podem procurar essas terapias alternativas para fazer essa busca interior. Porque, como eu te disse, nem sempre o problema é a doença, é o emocional. E, às vezes, além do psicólogo, eles também precisam dessas terapias alternativas para poder... hoje a gente vê que tem a aromaterapia, o reiki também já está sendo usado no SUS. Por quê? Porque as pessoas precisam se conectar com elas próprias. E ter uma escuta mais ativa, acreditar em alguma coisa. E o SUS está buscando isso para amparar essa necessidade que as pessoas têm de se conectar com elas mesmas, de buscar a sua essência, de saber um pouquinho mais. Então, assim, a gente pode ver que as pessoas, como é que eu vou te dizer, assim, as pessoas estão conseguindo ver que não é só a ciência, que existe algo mais, que a energia faz a diferença, essa troca, o abraço, a conexão de tu ouvir, ela se sentir importante. Eu faço um trabalho na PECAM, onde eu trabalho com as pessoas com câncer, eu sou voluntária lá. Então, eu faço atendimento de reiki. Então, só de tu estar ali, elas saberem que elas estão recebendo algo mais, além do tratamento, elas se sentem importantes. Elas se sentem acessando algo que elas não conheciam. E com isso elas se sentem mais fortes para enfrentar. Sim, trabalha muito essa questão do espiritual, da emoção delas, porque essa troca, que nem eu te falei, é uma troca de energia. Então, às vezes, tu tá precisando dessa energia que eu tenho, e eu te passo essa energia, eu te possibilito tu se concentrar em ti mesmo e ver o que tu tá recebendo. Então, aquela emoção que é passada com essa troca, às vezes faz uma diferença muito grande na vida do outro. E aí tu falou sobre as dores emocionais. A gente pode desfilar um pouquinho aqui, vamos dizer, nesse assunto? Podemos. Né?
tem algumas dores, por exemplo, que dores emocionais, que dores estão ligadas a sentimentos, né? Tu consegue trazer um pouco mais para nós um exemplo? Bom, vamos trabalhar, vamos falar na rejeição. Tá. Que a rejeição é uma dor emocional que a gente, é uma ferida, né, que a gente traz da nossa infância. Que a gente, quando criança, a gente não entende quando o pai diz que ele não pode naquele momento. Porque o pai chegou cansado, ou o pai tem que trabalhar, e ele não pode te dar atenção. Qual é o sentimento da criança? Ela não entende? Ela não sabe que o pai não pode naquele momento porque ele está trabalhando, ou porque ele tem que responder um e-mail, ou porque ele tem que fazer algum trabalho para levar para o chefe dele no outro dia. Ele só recebeu um não. Qual é o sentimento, qual é a emoção que desperta na criança? De rejeição. Com o passar do tempo, essa criança cresce. E na escola, quando ele chama o professor diz para ele, não, agora eu não posso, só um momentinho, eu vou explicar a matéria. Ele se sente rejeitado de novo. E com o passar do tempo, essa criança cresce, e ela vira uma adolescente, e ela resolve se apaixonar. E aí o amiguinho não olha pra ela do mesmo jeito que olha pra ti. Pra mim ela olha diferente, pra ti ele olha com outros olhos, de mim ele não gosta, de ti ele gosta. E aí ele se sente rejeitado de novo. E essas dores vão ficando, vão se transformando na dor da rejeição. Quando tu é adulto, tu tá num lugar que nem eu estou agora. E aí tu pensa, será que as pessoas não vão me rejeitar? E aí tu fica ansiosa. Tu gagueja, tu não fala, tu fica insegura, e aí começa a dar aquela ansiedade, aquela falta de ar. Por quê? Por causa de uma emoção que começou lá na infância e ela foi sendo carimbada em cada fase da tua vida. Daí quando chega na idade adulta, tu tá com essa emoção ali, e aí quando tu te sente rejeitada, tu te esconde. E aí cada um reage de uma maneira. Umas fogem, outras não falam, outras gaguejam, outras... E o coração sente dores no corpo. Dores no corpo, ansiedade, sufocação. Então cada um vai reagir de uma maneira. Mas foi uma dor emocional que começou lá na infância. E que a gente só consegue descobrir a causa e como ela acontece quando a gente se autoconhece. E aí a gente consegue identificar que a gente está tendo um sintoma no corpo referente a um sentimento gerado de uma emoção que foi carimbada lá quando a gente era criança. E que foi sendo reforçada no decorrer da nossa vida. Exemplos, por aí, então, a dor no ombro tem algum significado? A dor no ombro é uma dor de alguma coisa que tu não consegue carregar. Tu não consegue abraçar, que tu não te sente dona daquilo que tu tem pra ti, digamos assim. Vamos trazer para o meu exemplo, as oportunidades. Eu não estou preparada. Eu não me sinto capaz de eu assumir determinada responsabilidade. E aí eu começo a sentir. Porque eu não quero agarrar. Eu não quero pegar o que é meu. Ou as pernas. Começa a sentir muita dor nas pernas, muita dor no joelho. Tu não quer andar. O processo tu quer estagnar, tu quer parar, tu não quer seguir em frente. Pés machucados. Pés machucados. Vai pro mesmo caminho. Onde tu tá confortável onde tu estás. E tu não quer seguir em frente. Então... tu sente. Então, cada parte do corpo vai dando uma resposta, uma dor em relação àquilo que tu tá sentindo. O corpo vai dando sinais. A gente sempre diz, quando eu tenho muita dor no estômago, por que eu tenho muita dor no estômago? Porque eu como demais. Não. É conforme o que eu vou engolindo que não é meu. O que eu vou digerindo que não é meu.
Então, tudo tem a relação, aquilo que eu não falo, que as pessoas me disseram, e eu poderia ter dito, me libertado e não ter engolido aquilo. Então, tudo, o corpo vai dando sinais. Uau. O corpo é nosso porta-voz. E ele só berra mais forte quando realmente a gente está precisando de um real puxão. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é algo muito importante. A gente conhecer o nosso corpo e conhecer por que a gente está sentindo determinadas angústias, determinadas dores, por que a gente está reagindo a determinadas emoções, a determinadas lutas diárias de determinadas maneiras. Quando a gente consegue se autoconhecer, a gente consegue se autorresponsabilizar e começa a cuidar mais da gente. Porque a gente tem o hábito de cuidar do outro, né? Cuida do outro, tá sempre dando atenção, e a gente vai sentindo, vai somatizando. E aí a gente não se percebe que a gente está adoecendo por uma falta de compromisso com nós mesmos. Uau. Então, nós indo para a próxima pergunta, sabemos que o cuidado emocional impacta diretamente também no ambiente profissional. Muito. Como tem sido a tua atuação junto a empresas e por que investir em saúde mental corporativa é tão importante hoje? Para as relações. Hoje a gente vê um adoecimento muito grande nas empresas, muitos atestados, principalmente mulheres, pela desvalorização, pela, às vezes, a competição diária de chegar onde o homem chegou, e aí ela começa a adoecer. Mas também o homem, por chegar próximo à sua aposentadoria, ou chegar próximo daquilo que ele acha que poderia ter dado e não deu. Então, o que acontece? As relações estão muito estremecidas, porque a gente não consegue, na hora que bate o crachá, esquecer quem a gente é em casa. A gente não deixa. Aquele personagem, aquela pessoa que bate o crachá é o mesmo pai que tem conta para pagar, tem um filho adolescente, tem uma esposa que não deve estar, que não está muito bem. Então, o que acontece? Isso traz para o ambiente corporativo. E se tu não tem um preparo no ambiente, tu não tem pessoas que escutem, que troquem com eles, que façam uma conversa mais ativa, uma participação mais ativa com essas pessoas, tu vai ter um caos no ambiente de trabalho. Porque não são duas pessoas, é uma única pessoa. Sim. E ela precisa falar, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa se sentir cuidada para ela cuidar dos outros e dar valor onde ela está. Então hoje, se a gente quer uma sociedade sadia, com pessoas que rendam, que trabalhem, que elas tenham orgulho do que elas fazem, a gente precisa cuidar dessas pessoas. A gente precisa dar uma atenção, as empresas têm que ter esse olhar. Hoje o salário é importante, sim, mas esse cuidado com a pessoa, o ser humano, é muito necessário. Eu digo assim para ti que é primordial, porque se o pai ele não tiver estruturado mentalmente, ele não consegue dar para a família e nem para o trabalho a rentabilidade que ele precisa dar. Aí tu trouxe também uma questão da pessoa, quando a gente falou em filhos, né? Da consciência de filhos, negócios, da consciência de olhar primeiro para si, para depois olhar para o outro. Uma vez uma amiga minha, ela perguntou para mim, o líder é o primeiro ou o último a comer? E eu, na minha cabeça, porque eu sempre tive cargos de liderança e não é porque foram me impostos, é porque a vida sempre me trouxe isso. Sim. Não é que me deram. Sempre quando eu vi, eu estava liderando em tal segmento. E hoje com a imobiliária, e nesse processo de 9 anos de amizade com ela, ela me trouxe algumas dicas. E eu, na minha cabeça, não, é os outros. Não, o líder come primeiro. Ele come, ele tem que estar bem para poder cuidar dos outros. Isso aí. E gente, e aí a gente pensa, é o filho ou a mãe que come primeiro? A mãe. A mãe. A mãe, o pai. Gente, é muito diferente. Como que eu posso dar suporte se eu não estou preparada? E isso eu te disse ali quando eu
comecei a me tratar e eu comecei a ver que no momento que eu estava bem, eu conseguia que a minha família estivesse ok, o meu relacionamento com meu esposo estivesse equilibrado, com meus filhos, e eu comecei a ver reflexo no meu trabalho, no meu ambiente, nos meus amigos, tu tem plena certeza que realmente, primeiro tu, ninguém consegue dar o que não tem. Então assim, a gente precisa estar bem. Como é que tu vai fazer um evento que nem o teu se tu não estiver bem contigo mesmo? Como é que tu vai cantar? Como é que tu vai alegrar? Como é que tu vai fazer com que o convidado que esteja lá no palco contigo se sinta bem, se tu não estiver bem? Diz que cuidar do emocional é um investimento, não é um gasto. Não é um gasto. Cuidar do emocional, da saúde. Eu sei, gente, que às vezes os negócios da gente nos levam muito a querer cuidar desse concreto, e a cliente, a estrutura, a aluguel, e tem que ter, tá tudo ok. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Mas o emocional de você é parte fundamental. Porque no final das contas, se você falta porque você não se cuidou, faltou alguma coisa aí. Faltou alguma coisa. E uma das coisas principais. E aí a vida te obriga a parar. A vida acaba te fazendo parar para olhar para aquilo. Então, aproveite que a gente tá falando sobre isso hoje e comece a se autoanalisar. E assim, ó, a Nai tá trazendo para nós, e eu tô vivendo isso também, há anos em busca aí, é que não é de uma hora para outra, é processo. Tu começa a organizar uma área da vida, aí tu organiza a outra. Aí vai vindo consciência, aí vai indo para outra. É um processo contínuo, né? Eu digo sempre que a vida da gente é uma engrenagem. Então a gente vai fazendo esses ajustes, a gente vai engrenando, ou um quebra-cabeça, como queiram. E aí a gente só consegue montar e ter o resultado para que a engrenagem ande direitinho no momento que a gente começa da base. E a base está dentro de ti. Então, se tu não tem a base estruturada, tu não tem esse emocional equilibrado, tu não vai conseguir encaixar as peças. Porque no meio do caminho tu vai te perder, tu vai te irritar, tu vai te comparar. Tu vai te comparar. Então, quando tu tem não que tem dias que a gente vai ter um deslize, porque a vida é processo. Então, eu digo sempre, a gente tem que curtir esse processo. E a gente tem que estar sempre ciente que a gente precisa fazer ajustes. Não é uma linha reta. Não, a vida não é que... Eu sempre digo que o processo do autoconhecimento, da cura, do servir, ele é o batimento cardíaco. Ele vai, vem. Quando a gente entende que é assim e a gente aprende a não se cobrar, a não ser o melhor, não ser tão competitivo, a gente consegue dar valor que as coisas acontecem e fluem naturalmente. Não dá para ser uma linha reta. Se for uma linha reta, a gente está morto. O coração para. Então, é o batimento cardíaco. Estou muito bem, vai dar uma caidinha, mas vai subir de novo. Eu vim embaixo, peguei um gás. Ver onde é que eu tô, quem eu sou, para onde que eu vou. Agora eu vou de novo. Então a gente vai mantendo isso. Porque daí o coração continua batendo. Então, gente, estamos chegando ao final desse programa. E nós vamos brindar aqui a essência, né? A essência. O autocuidado, o autoamor. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Estamos chegando ao final desse programa que foi incrível, né? Pra você, pra nós. E Naya, qual que é o teu Instagram pra quem quiser te seguir? É Naya S. Correia. Naya S. Correia, não esqueça desse Instagram, tá? E vejo vocês no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.